Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a começar do primeiro versículo, que nos diz assim: a gloriosa e santíssima palavra de Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo se, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Eu estava lendo esta semana, já desde domingo, esta palavra para quarta-feira, para hoje, estar ministrando aqui, e me vinha ao coração uma palavra de estímulo, uma palavra que trouxesse ânimo, mais esperança, mais fé para a igreja. Sabe aquela palavra que ela vem, não é uma palavra apenas motivacional, aquela palavra que, sabe, mas uma palavra de Deus que nos traz duplo ânimo, destrezas, para a gente continuar nas nossas batalhas. Porque enquanto a gente estiver aqui, as batalhas são constantes. E esta foi a palavra que Deus colocou em nosso coração. Eu já ministrei aqui sobre esse capítulo já várias vezes, mas Deus me deu aqui uma nova visão dentro do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E para fazer uma exegese desse texto, eu também recorri o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 1 ao 8, também o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 18 ao 36, que narra o mesmo episódio, o mesmo incidente. E ao olhar o contexto geográfico e o contexto histórico, a minha conclusão foi esta: quem tem verdadeiros amigos não morre paralítico.
Repita assim após mim: quem tem verdadeiros amigos não morre paralítico. Esse incidente aqui é de um grande aprendizado. Você tem que crescer todas as vezes que você lê Marcos capítulo de número 2. Porque, gente, isso aqui é muito profundo. A Bíblia começa dizendo que Jesus estava em Cafarnaum. Aliás, Jesus havia fixado residência ali. Nós já, em outras oportunidades, mostramos para os irmãos que Jesus ele tinha uma casa nessa cidade marítima de Cafarnaum. Alguns teólogos e comentaristas, eles dizem que nesta ocasião pega e ele fixa residência cidade ali de Cafarnaum. Era uma cidade muito grande naquela época, cidade marítima, ali já junto ao mar da Galileia. E Jesus ele tinha uma casa ali. Não era sempre que Jesus tinha a oportunidade de estar ali. Por isso que quando Jesus ali chegava na sua casa, se aglomerava uma grande multidão. Porque Jesus ficava pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeias, pregando num lugar, pregando no outro. E quando tinham notícia de que Jesus estava em casa, ainda mais os seus feitos e milagres crescendo em toda a terra de então, muita gente recorria ali Jesus. Os enfermos, pessoas que estavam com problemas, pessoas que buscavam de Cristo uma palavra de esperança, uma palavra de resolução para os seus problemas. E a Bíblia diz no versículo 1, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se, ou seja, todo mundo ficou sabendo, Jesus está na área. Jesus está aqui em Cafarnaum. Aonde ele está? Lá na sua casa. Vivia mais fechada, mas agora as janelas estão todas abertas. Jesus está lá. E aí foi chegando gente, porque aonde Jesus está, irmão, todo mundo gosta de estar. Porque aonde Jesus está, tem milagre, tem resolução para problemas, tem curas, tem libertações. Aonde Jesus está, tem alegria. E Jesus estava ali em casa, e de repente um vai contando para o outro, Quando menos espera, tinha uma grande multidão, dentro e fora. A Bíblia diz que eles souberam que Jesus estava em casa. Está no verso 1. Ele estava em casa. E aí, aquela notícia circula em toda a Cafarnaum. E a Bíblia diz também, até cidades circunvizinhas, eles vinham para ouvir uma palavra de Cristo. E no versículo de número 2 diz que logo, não demorou. Ou seja, uma vez que a notícia era esta, Jesus está em casa, Jesus está aqui em Cafarnaum, a notícia propagou-se. E logo se ajuntaram tantos, ou seja, uma multidão. Quando diz tantos, não se pode contar. Era uma verdadeira massa humana, uma grande multidão, que ainda nem nos lugares junto à porta cabia. Ou seja, a casa estava superlotada, dentro e fora, uma grande multidão. Uma grande multidão. E o que me chama a atenção que a Bíblia diz que e lhes anunciava a palavra. Isso é lindo.
Jesus não perdia tempo. Jesus não ficava contando história da carochinha, contos de fadas. O intuito de Jesus era anunciar a palavra, anunciar para as pessoas o reino de Deus. A Bíblia diz, e lhes anunciava a palavra. Versículo de número 2. Ele estava anunciando a palavra. E eu pergunto, será que a gente tem esta visão de Cristo? Será que nós estamos com a mesma visão? Ou seja, nas oportunidades que nós temos como cristãos, estamos anunciando a palavra, não contando os nossos problemas para as pessoas. Porque isso as pessoas estão cheias de problema. Mas leva uma palavra de esperança. Ainda que você também, na realidade, está inserido num contexto de dificuldades. De repente, até aquilo que a pessoa está passando, você também está. Mas você é portador de uma palavra de esperança. É isto. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. E aquele culto era o culto da palavra. E anunciava-lhes a palavra. Era o culto da palavra. É o culto, irmã, que eu mais gosto. A irmã sorriu porque ela se identifica com a palavra. E quem se identifica com a palavra, gosta da palavra. Porque a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra modifica, a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra abençoa. A palavra muda o curso da natureza, até porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz que o mundo foi criado pela palavra. Como é importante a palavra. Meus irmãos, e o que me chama a atenção aqui, é que 4 amigos, eles tomam uma decisão que não somente é louvável, essa decisão, de você poder ajudar alguém. Quando você vê a gente aqui pedindo uma cesta básica, pedindo para nos ajudar alguém, você não imagina como isto é importante. Eu acredito que aqueles 4 homens, eles também tinham seus problemas. Eles também tinham as suas dificuldades. Mas ao saber que Jesus estava em Cafarnaum, que Jesus estava em casa, eles tomaram uma decisão. E aqui eu percebo que a cura desse paralítico iniciou com uma fé coletiva. Por isso que é importante você ajudar alguém. Alguém que está ali vivenciando uma realidade caótica, nefanda na sua vida. E ali está inserido naquele problema, a pessoa está desesperada. E aí vem um amigo, e não é um amigo comum, é um verdadeiro amigo. Porque amigo para vir, para chorar com você apenas, muitas vezes não resolve. Eu lamento, você estava bem na fé, e você deu um tropeção, e agora você está prostrado aí, eu vou chorar com você. Isso não resolve. A gente precisa de amigos, que quando você está prostrado, ele diz, você prostrou, mas eu vou ajudar você a se levantar. Levanta aí, levanta, eu vou ajudar você, eu vou ajudar a firmar os seus passos. Porque só para chorar junto, muitas vezes não resolve. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. E o que me chama a atenção aqui é a fé coletiva desses 4 homens. Você pensa, você acha que eles não imaginaram da dificuldade que eles teriam
de aproximação do local aonde Jesus estava, a casa empilhada, cheia de gente, vocês acham que eles não pensaram em todas essas dificuldades? Será que eles não sabiam que enfrentar ali uma grande multidão e que ninguém daria passagem para ninguém? Ali ninguém ia deixar passar. Ainda mais um paralítico. Ninguém ia deixar passar uma cama carregando um paralítico. Tinha que abrir ali um corredor. Ninguém ia ceder esse espaço. E eles, já pensando nisso, falou: não, ainda que a gente não consiga entrar pela porta, mas a gente entra pelo telhado. Mas a gente não volta com esse amigo doente para casa. Olha para cá. Você saiu da sua casa hoje e você veio para esse culto. Deus não quer de jeito nenhum que você saia do mesmo jeito, da mesma maneira que você entrou. Mas muitas vezes nós, diante de Cristo, precisamos esboçar uma atitude. Você pensa que não tinha muitos enfermos dentre aquela multidão que estava ali na casa? Tinha. Mas você pensa que todos foram curados? Nananina, não. Porque para ser curado, precisa ter uma atitude de fé. Precisa ter uma atitude de fé. Você se lembra de Bartimeu, filho de Timeu, que estava à beira do caminho mendigando? Quando Jesus foi passando, ele começou a gritar. Aí Jesus se adiantou no caminho e foi passando. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi andando. Mas ele continuou gritando. Ele não parou. Até que Jesus parou e mandou que chamasse o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Ô meu irmão, você tem que vir ao culto, mas o vir apenas não é tão importante assim. É bom vir, mas chegando aqui, você tem que exercitar a sua fé. Você tem que dizer: Senhor, hoje eu quero me apropriar do meu milagre. Hoje eu quero tomar posse da minha bênção. Hoje eu quero tomar posse da minha vitória. Foi exatamente o que estes homens fizeram. A Bíblia diz no versículo de número 2, que não tinha lugar para eles entrar, nem junto à porta cabia, estava lotado. Verso 3 diz assim, quer ver o que eu estou dizendo? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Um paralítico trazido por 4. Mas, meu Deus, precisa de 4 homens para conduzir um paralítico? Em tais circunstâncias, sim. Porque como é que uma grande multidão que estava ali em torno de Cristo, quem ia franquear uma passagem para deixar aquele paralítico chegar até a presença de Cristo? Ninguém. Então, eles já saíram de casa com um pensamento. Eles já saíram de casa com uma atitude. Ele diz: ó, nós não vamos, se chegar lá, tiver algumas dificuldades, nós vamos ter que fazer algo que eu estou pensando aqui. Mas o que é? Não vamos falar perto do paralítico, porque se ele ouvir isso, ele vai desistir. Já pensou você falar que para um paralítico é o seguinte: rapaz, nós vamos lá procurar Jesus, e é o seguinte, se não der para entrar pela porta, nós vamos te jogar em cima do telhado. Mas, irmão, ele desiste. A irmã riu lá, mas é verdade, né, irmã Ilsa? Você já pensou? Então, mas alguém tinha um pensamento criativo, de criatividade. Diz: ó, nós vamos sair decididos a receber o milagre do nosso amigo. E é aí que eu digo, irmão, você precisa ter verdadeiros amigos. Porque amigos só para o churrasco, para aqueles encontros de amigo, para você o convidar porque você tem carro novo, bonito, para chamá-lo ao shopping,
center. Vai lá pro shopping. Amigos de farra, do bambambam, amigos para isso. Cuidado, não abra mão dos verdadeiros amigos. Aqueles que quando você chega para baixo, ele diz, não, Deus é contigo, Ele vai te ajudar, Ele está contigo. E pode contar comigo, eu estou com você, nós vamos vencer essa parada, nós estamos juntos nessa parada. Valorize os teus verdadeiros amigos, porque são poucos. Tinha muita gente ali em Cafarnaum, mas todavia a Bíblia diz de 4 amigos que o paralítico tinha. E eu pergunto para você, quem quer ser amigo de um paralítico? Quem quer ser amigo de um paralítico? Até porque ele não pode dar nada em retorno. Paralítico não tem nada. Quem quer? Mas os verdadeiros amigos que você tem é aqueles que estão ao seu lado, junto com você, nas horas mais amargas da vida. Quando todo mundo te abandona, aí chega ele e diz, pode contar comigo, tá? Estou com você, eu te ajudo, eu te sustento. Valorize os teus verdadeiros amigos. Não aqueles amigos que é só farra, o churrasquinho, shopping center, encontro de amigos, danceterias, coisas erradas. Não, os verdadeiros amigos, que quando tem que te repreender também, eles te repreendem. Quando tem que te exortar, confrontar você, eles o fazem. Valorize. Porque verdadeiros amigos são poucos. Eu não sei se dá para contar nos dedos de uma mão. Esse aqui tinha 4, daria. Mas são verdadeiros, são poucos, mas o suficiente para te ajudar a sair da prova. Gente, isso aqui é importante. Quem tem verdadeiros amigos não morre paralítico. E eles então pegam esse homem paralítico. E naquele tempo, não é como hoje, porque hoje tem as cadeiras de rodas e tem algumas que tem até um motor, né? Tem uma bateria, você recarrega aí tal na energia, coloca a tomada tal, e elas aguentam ali 8, 10 horas. E você, a gente vê até alguns paralíticos aí sozinho com aquelas cadeiras motorizadas. Naquela época, as pessoas nem cadeira para sentar tinha. Quanto mais cadeira de rodas para paralítico. Pastor, o que esse paralítico pensava na vida dele? Eu sou paralítico, estou fadado a uma vida de vegetação. Eu vou ficar todo o tempo na cama, porque um paralítico, estado vegetativo, ficaria ali o tempo todo até morrer. Porque ninguém ia ajudar. Ninguém. Era o estado dele, irmão. Era o estado dele. Mas agora aparece em cena 4 homens decididos em ajudá-lo. E aí, eles contam para ele o plano. Diz, Jesus está na área. E nós vamos te levar até lá. Não falou muito das dificuldades. Se falar dos caminhos das pedras, a pessoa desiste. Quando você convidar alguém para a igreja, não conta que ele tem que carregar uma cruz, não. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome. Não fala da cruz ainda, não. Porque tem gente que quer trazer alguém para a igreja, e diz, mas lá na igreja você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. Pare com isso, irmão. Faz o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa a cruz para o Espírito Santo revelá-lo no momento certo, no momento próprio.
que Cristo nos revela todas as coisas, mas fala da compaixão, fala da misericórdia, do amor de Deus para com esta pessoa, fala de esperança, fala de fé, fala de vitória, fala que Cristo vai mudar a vida dessa pessoa. É isso. Então não falou para o paralítico os caminhos das pedras, mas diz, Jesus está na área, vamos até lá. E pega, mas eu vou trocar. Não, pode ir com essa mesmo. Vai com essa mesmo. Mas eu tenho que tomar banho. Não, olha, talvez não vai dar tempo. Vai sem tomar banho mesmo. Mas vamos lá. Pegar o homem. Passou onde o senhor quer chegar? Coloca no verso de número 4. E não podendo aproximar-se dele. Aí chega, olha para cá. A multidão está dentro de casa, junto à porta, diz o verso anterior, que nem junto à porta cabia, está no verso de número 2, tá? Não cabia ninguém, até não dava para entrar, tinha gente na janela, estava lotado. Aí o verso 4 diz que não podendo aproximar-se dele quem? De Jesus, por causa da multidão. E olha para cá, hoje eu estava meditando nessa palavra e falei, meu Deus, para cada um de nós tem uma multidão para atrapalhar. Eu não sei, você adentrou aqui nesta noite, eu não sei qual é a multidão que está te impedindo, mas sempre tem. Se não tem, o diabo cria o empecilho. Irmão, a vida não é fácil. Não é fácil para ninguém. Quando você abre um negócio aí, rapaz, eu me inventei aqui, abri um comércio, está bombando. Aí daqui a pouco alguém olha, abre o outro na tua esquina. Bem ali, pronto. Já tem um competidor. Já tem um. Eu me lembro quando eu trouxe aqui para Mongaguá a primeira loja de cartuchos, né? Encher cartuchos e tal. Daqui a pouco abriu uma na esquina. Não teve jeito. Ficamos um ano triunfando. Daqui a pouco, tá comemorando, pum, competidor. E outro. Só que Deus dá graça, te dá inteligência para você sobressair e superar as situações. Então, não pense você que a vida é fácil, porque não é para ninguém. Para ninguém. Você viu aí um homem que era o terceiro mais rico do mundo. E só uma queda do problema lá nas redes sociais dele, 3 redes, ele estava perdendo bilhões, estava perdendo, um pouquinho só, uns 5 e pouco, bilhões, não deu nem para chorar, mas estava perdendo bilhões. Então você vê que você pensa que a vida é difícil só para você, para os outros também. Você está pensando que não tem agora ricos com a caneta na mão e dizendo, o que eu faço, o que eu vou fazer, está preocupado. Você está dando aqui glória a Deus. Mesmo ganhando pouco, pagando aluguel, mas você está tranquilo. Tem gente pior do que você, com tanta grana no banco, mas está lá desesperado. A vida não é fácil para ninguém. Então sempre tem uma multidão à frente de nós, que a gente tem que ter fé e poder de superação. Quando eles chegam na casa, eles encontram uma grande multidão. Uma grande multidão. A Bíblia diz, por causa da multidão. Eu estava vendo na Bíblia que para contar, para ser uma multidão, tem que estar na área de 3 a 5 mil pessoas para ser uma multidão. Falei, Jesus, as residências daquela época não eram tão grandes, então até nas esquinas da casa, no meio da rua, estava assim, uma multidão, pode puxar aí no Google. Para ser uma multidão tem que estar de 3 mil para lá. Muita gente. Só que tem uma coisa, olha para cá. Esta multidão não fez aqueles 4 amigos com o paralítico desistirem do intento. Irmão, dificuldade na caminhada da fé, você terá motivos para você desistir, você terá muitos, mas não desista não. Pastor, mas se eu cair, você cair, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e se levantará. É hora de você se levantar e seguir em frente. Não desista.
porque multidões nós sempre o teremos diante de nós. Eles chegam lá, uma grande multidão. Eu acredito que um olhou para o outro e disse: e agora? E agora? O que nós vamos fazer? É o seguinte, eu estou com um paralítico aqui, rapaz, e a gente trouxe ele até Jesus. Não dá para você deixar a gente passar aqui. Não dá. Sem contar que os fariseus estavam ali. E os fariseus, tudo curiosos para ver o que Jesus estava falando, eles fizeram um círculo em toda a área. Não deixavam entrar, os fariseus não deixavam. Estava cheio de fariseu ali. Então ninguém deixava. Rapaz, deixa a gente passar, o homem está gemendo aqui, muitos anos, acamado, é paralítico. Não, aqui a gente não deixa, aqui não deixa. E agora? Eu acredito que paralítico dá uma olhada assim, diz: não falei para vocês, não falei? Me leva para casa de volta. Não. Aí um deles, quem sabe, diz: não. Aquele plano que eu sussurrei no ouvido de vocês, vamos pôr em prática. O quê? Olha para casa, olha a altura da casa. O quê? Colocar ele lá no telhado? É esse mesmo. E aí, irmão, se não vai pela vontade, vai pela força. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Mas eles não titubearam na fé. Olha para cá, se o diabo te enfrentar, não desista, siga em frente. Se levantarem diante de você opositores, dizendo que você não vai conseguir, a gente não deixa você passar. Você diz: não deixa, Deus vai me dar asas de águia e eu vou voar por cima, porque está escrito que em Deus nós voaremos às alturas. Mas eu vou passar. Tenha fé, minha irmã, tenha fé, meu irmão. E aí eles colocam, eu acredito que era a última cartada que eles tinham. A última opção é o seguinte, já vi a altura do telhado. Qual é o plano? O plano é aquele lá que falei para vocês. É a gente arrumar uma escada. Será que aconteceu mais ou menos assim? Segundo os historiadores, as casas, elas não eram baixas naquela época. E a maioria delas tinha telhas de capim, ou algumas telhas de barro. Aí eu fico pensando, meu Deus, a sujeira que fez quando eles começaram a abrir aquele buraco, irmão. Se fosse de capim, eu já morei em casa de sapé. Irmão, quando você sobe num telhado, começa, aquilo cai folha, sujeira para todo lado. E quem está embaixo então? Já pensaram nas dificuldades desses homens? Por isso que eu estou dizendo para você, esse texto aí é para você não desistir. A Bíblia diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha o que esses homens fizeram. Isso nos mostra poder de superação. Isso mostra para mim e para você que ainda há esperança. Que essa multidão que está diante de você será superada pela fé em Cristo. Você nunca pode desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu plano, porque com Deus há sempre um final feliz. Quem tem verdadeiros amigos nunca morre paralítico. Eu não sei se eles arrumaram uma escada com um vizinho ali. Uma escada? Não, escada pode levar, tal. E aí, irmão, eu fico pensando. Era um leito, uma pequena cama, uma maca, vamos dizer assim. Agora, você já pensou levantar um paralítico e colocá-lo em cima de um telhado? Certamente arrumaram ali 4 pontas de cordas, amarraram nas 4 extremidades daquela cama, e aí diz, a gente tem que levantar mais ou menos igual. Se você levantar muito e a cama virar, pronto, o paralítico cai, e aí o milagre vai ser de ressurreição. Aí quebra o pescoço o paralítico, aí mata o paralítico, pronto.
Mas Jesus fazia, irmão, se o homem tivesse caído da cama. Jesus fazia um milagre. Para ele nada é impossível. Deus me manda te dizer, você que adentrou aqui em busca de um milagre, para Deus nada é impossível. E olha, eu estou finalizando. O que eles fazem? Conseguem colocar o paralítico lá em cima. E aí, quem sabe um ou outro segurando o paralítico para não rolar. As casas são assim, ó, em cima de um telhado. Podia rolar, pronto. Cair lá embaixo, mata o paralítico. Então alguém segurando. E outros, quem sabe, fazendo buraco. E aí depois do buraco. E ó, você pensa que Jesus não estava sabendo de tudo, irmão? Aleluia. Alguém diz, poxa, como Jesus foi incoerente, porque ele não parou a pregação, e ele sabia o que estava acontecendo, e ele não foi até ao lado da casa e deu um grito, ó, estou vendo a fé de vocês, não precisa subir aí não, eu fiz o telhado da minha casa agora, está novinho, vai acabar com a minha casa, eu vou fazer o milagre. Jesus deixou eles concluírem o seu intento. Tem gente que começa e nunca termina o que começa, porque na metade da caminhada, quando surge um problema imperioso, quando surge uma multidão, ele diz, está vendo, não falei? Era bom a gente não ter nem saído de casa. Eles desistem. Jesus diz, não, eu vou usar a fé desses homens para ensinar a minha igreja posteriormente, no século 21. Eu vou ensinar a minha igreja com esse episódio, com esse incidente. E aí Jesus deixa eles fazendo buraco lá, e começa a cair aqui sujeira, e começa a cair, e aqui em cima dos rolos, as Bíblias, eram rolos, né? E Jesus ensinando lá, tinha Bíblia, e caía, quem sabe, pena de passarinho, piolho de passarinho, porque se é o telhado de palha, irmão, de capim, começa a cair tudo lá, sujeira, e Jesus está lá, ó, e não parou a pregação não, Jesus não para, ele está pregando, e ele sabe tudo o que está acontecendo lá, ele sabe tudo, mas ele não para. Quando o buraco é feito, o que a Bíblia diz? Baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aí, Jesus está aqui, ó, olha a cena, Jesus ensinando, e de repente o buraco é feito, e alguém, Jesus, é proibido olhar para cima, aleluia, deixa os bons intencionados, siga-me os bons, aleluia, deixa ele, e Jesus está vendo tudo, e cai sujeira aqui, e alguém, Jesus não fala nada, Jesus está ensinando. Aí quando eles descem aquele paralítico, pastor, na hora Jesus decretou o milagre, né? Nananina não. Não, pastor, mas que Jesus, que coisa. Jesus não curou o moço? Não, princípio não. Mas quando desceu lá, pastor, Jesus já não deu a palavra, o decreto, filho, ser curado? Não. Verso de número 5. E Jesus vendo-lhes a fé. Na minha tradução diz, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, levanta aí e ser curado. É isso que está escrito? Olha para cá. Primeiramente Jesus trata do problema espiritual daquele homem. Você não sabe que por trás de muitas enfermidades, existem problemas espirituais. Existem arrependimentos, precisa existir arrependimento, renúncia, a pessoa abrir mão do pecado. Jesus cura, mas cura para quê? O que você vai fazer depois de ser curado? Você vai seguir Jesus pelo caminho? Você vai levar a palavra ou você vai comemorar com seus amigos? Lembra daquele filho pródigo? Ele reclamava com o pai, pai, o senhor não me dá nada. Aí o pai deu, ele queria o quê? Queria comemorar com os amigos. Abandonou a casa do pai.
Então, ser curado para quê? Primeiro, Jesus trata do problema espiritual daquele homem. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha para cá. Antes de Jesus te curar, Jesus quer te salvar. Antes de Jesus te curar, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Antes de Jesus fazer o milagre que tanto você almeja, que tanto você está pedindo para Ele, Ele quer tratar dos seus problemas espirituais. Sabe por quê? Quando Ele tratar desses problemas, você vai ver que você vai se tornar um campeão, vai superar crises, dificuldades e nada vai te deter. Mas primeiro Ele tem que fazer isso, tratar dos problemas espirituais. E Jesus não cura, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo. Primeiro Ele trata do problema do pecado. Sabe que lá em Isaías 59, diz assim, os versos 1 e 2, diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados. O que é agravado? Fechado, tapado, para que não possa ouvir. Mas tem algo que impede a operação divina. O verso de número 2 está escrito: mas as vossas iniquidades. Pastor, o que é? Desvenda aí, iniquidade. Pecado, transgressão, culpabilidade. Mas as vossas iniquidades faz divisão. Para Deus curar aquele paralítico, primeiro Ele tinha que tratar do problema do pecado. Porque o pecado faz divisão entre você e Deus, e encobre o rosto de Deus, ou o vosso rosto, para que Ele não vos ouça. Está vendo? Por isso que Jesus primeiro não curou aquele paralítico, mas Ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu estava estudando hoje, talvez Jesus nem tinha intenção de curar aquele homem. Que isso, pastor? Está no texto que Jesus curou? Sim, está no texto. Mas talvez a intenção de Jesus não era esta. Mas por que Ele curou? Porque tinha uns fariseus ali que quando ouviram isso, diz: blasfêmia. Tá vendo? Pegamos ele no fraga. Trouxe o gravador aí. Gravou, né? Gravei. Ó, blasfêmia. Como ele pode dizer um negócio desse? Filhinho, perdoados estão os seus pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não sabiam que Cristo era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não sabiam. Aí diz: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí, olha o que diz o verso seguinte: e Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas? Não dizendo para o paralítico, mas para os críticos ali, os fariseus. Por que vocês estão arrazoando essas coisas em vosso coração? Aí Jesus faz uma pergunta, estou terminando. Olha aí, verso 9, depressa, filho. Verso 9. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? E eu vou te dizer que nenhuma dessas coisas aí é fácil. Mas ele pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? As duas coisas são difíceis, porque somente Deus, irmão, pode perdoar pecado. Aleluia. Somente Deus pode perdoar pecado e curar alguém enfermo, principalmente com problema deste, coxo, paralítico. Como é que a medicina hoje, irmão, com toda a ciência, se a pessoa se torna um paralítico, ela está fadada os seus dias de vida viver ali em cima daquela cadeira de rodas.
É um ou outro. E muitas vezes com o poder da fé a pessoa se converte, conhece a Cristo e de repente alcança uma vida melhor. Mas ó, as duas coisas são difíceis. Mas olha para cá, Lucas 1:37 diz, ó, que existem muitas coisas que para os homens são impossíveis, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Seja perdoar pecado, seja curar alguém. Deus te trouxe aqui para te dizer: esse teu problema tem solução. Esse seu problema tem vitória de Deus chegando. Eu concluo dizendo, quando Jesus pergunta, eles não respondem. Mas aí no verso seguinte, Jesus disse aqui: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ou seja, quando ele diz filho, perdoados são os seus pecados, instantaneamente o homem foi perdoado. Agora ele diz, ó, agora ele responde à segunda questão, a cura física. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Agora eu vou fazer a outra parte. Primeiro, Deus quer te tratar espiritualmente. Ele vai fazer a outra parte que tanto você está pedindo. Mas Ele quer te libertar. Ele não adianta Ele te curar e você viver usufruindo de drogas. Não adianta Jesus te curar e você ficar nos vícios. Não, Ele quer te libertar primeiro e te dar uma nova dimensão de vida. Aleluia! Ele diz, ó, vocês vão ficar sabendo agora que eu tenho poder para perdoar pecado. Aí ele disse o paralítico, disse o quê? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Aleluia! Oh, irmão, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que foi na mesma hora. E levantou-se e tomando o seu leito. E tomando o leito. Ele não demorou. Sabe por quê, irmão? Interessante. Para chegar até onde Jesus estava, os 4 amigos o ajudaram. Sim ou não? Mas agora para levar a cama, irmão, é você. Porque tem gente, irmão, que você faz tudo. Aí ele diz, mas não vai fazer. Ô, irmão, para com isso, irmão. Eu sei que tem que levar a cama. Já está curado, alguém já te conduziu o lugar certo, o porto seguro, o lugar da tua vitória. O que você quer mais? Você já está no lugar da bênção. Você lembra que quando você chegou na igreja, como era, a coisa estava... Agora Deus abriu, descortinou para você. Você já andou um grande caminho aí, obtendo vitórias. Agora é hora de andar sozinho. O que Jesus disse? Ó, toma o teu leito. Porque tem gente que você põe a comida, ele quer que você pegue a comida e ainda coloca na boquinha dele. Foi na minha boca. Irmão, já está curado. Leva a tua cama. Eu acredito que ele queria sair de fininho. Jesus disse, opa, espera aí. Leva a cama. Mas meus amigos, não, eles vão comemorando a vitória. Mas a cama quem tem que levar é você. A cama quem tem que levar é você. É você que esteve deitado nela tantos anos. Pastor, por que aquele homem tinha que levar a cama? Sabe por quê? Porque aquela cama seria um testemunho ocular do que Jesus fez na vida dele. Ó, todo o tempo, todas as vezes que ele olhasse para aquela cama e diz, ó, aqui estive eu, tantos meses, tantos dias, tantos anos aqui, o imprestável. As pessoas tinham que vir trazer comida para mim. Mas um dia eu encontrei com um homem chamado Jesus. Aleluia. E ele diz, ó, toma a sua cama e anda. Eu peguei a cama e ela está aí como testemunho. Fica em pé, irmão. A Bíblia diz nesse mesmo versículo que ele saiu em presença de todo. Interessante, Thaís, que para ele entrar, ninguém queria abrir ali um espaço para ele entrar, né? Agora para ele sair, houve um corredor, todo mundo abriu. Quantas vezes você, diante da dificuldade, ninguém quer abrir a porta para você? Tá
Porque ninguém quer posteriormente aplaudir a tua vitória. Então ninguém quer abrir a porta para você. Mas quando Jesus determinar o teu milagre, a tua vitória, você vai ver, vai ter até passarela para você passar. Ó, vai ter até pódio, aleluia, para você subir. E tem muita gente que vai querer comemorar com você a tua vitória. Deixa, tá vendo? Eu não falei para vocês que o homem chamado Jesus tem poder? O que me chama a atenção é que ele saiu, está escrito no último versículo, e ele saiu na presença de todos. Aqueles mesmos que não deixaram ele entrar, quando ali chegou, viu o poder de superação através da fé. E agora ele chega e obtém o seu milagre e vai para casa abençoado. Quantos que querem sair daqui hoje de posse do milagre? Você tem fé? Porque uma coisa me chama a atenção. E Jesus vendo-lhes a fé. Ele não viu a cor da roupa. Ele não viu se a pessoa era ou não religioso. Ele não viu nada disso. Ele viu o quê? Vamos bradar mais forte. Jesus viu o quê? E vendo-lhes a fé. Ele não viu se era religioso, se já era crente, se estava há quanto tempo na igreja. Não, ele viu a fé. Eu vou chamar aqui, enquanto vamos louvar, com parte de um louvor aqui, eu quero chamar você que quer e que precisa de um milagre. Saia do teu lugar e venha. Você não vai falar aqui o que é. Você vai vir diante do altar. Nós vamos orar por você. Deus pode operar um grande milagre na sua vida hoje aqui. Sai do teu lugar, venha depressa. Se eu fosse você, eu já estaria aqui.